Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim. Então tá bom. Oi, prof. Oi, meu amor. E aí, caiu a temperatura onde vocês moram? Tá chovendo aí? Ai, graças a Deus, sim. Tá Ai, chovendo, gente, eu não choveu gosto. muito bem. Eu vou até deixar vocês aqui avisado, porque a luz da minha casa deu já até umas piscadas, tá? Então, assim, provavelmente a internet deu uma falhada, né? Mas daí qualquer coisa depois eu subo um vídeo lá no YouTube. Boa noite, Pro. Oi, Maria Eduarda, boa noite. Então, se cair aqui e eu não conseguir voltar, é porque tá chovendo, tá? Aqui a internet aí às vezes ela falha também mesmo com que a luz não caia, tá? Então, só para deixar vocês avisados. Não é desejar o mal, não, mas bem que a luz podia acabar na casa da professora Andressa, hein? Que horror, Gustavo! Que maldade, gente! Não, vocês ficam com conteúdo atrasado daí. Não pode. Melhor não, a gente vai fazendo aqui, ó, já vai vendo o conteúdo. Amores, enquanto o Ô, restante... professora, hoje Diga. tem live do embaixador também. Ah, hoje tem... Nossa, eu vou estar concorrendo com o Gustavo Lima, ainda bem que eu não tô... Vai. Ainda bem que a gente não tá no YouTube, né? Quem vai concorrer vai ser a Andressa, né? Porque a live dele começa às 9 horas. Ah, entendi. Agora eu tô concorrendo só com o vídeo do Bolsonaro. Ah, ainda tem que ver essas porcaria que sai dele aí. Eu tava vendo ali o vídeo. Depois, se vocês quiserem ver o vídeo, assim, sem comentário, já colocaram o vídeo no YouTube. Já tem o vídeo completo. Amores, antes do pessoal começar, deixa eu dar uns recadinhos para vocês, até anotei aqui. Primeira coisa, vou mostrar aqui para vocês. Teve gente da turma de vocês que já me enviaram o questionário, tá? A lista de exercícios. Teve gente até que mandou dos dois. Eu ainda avisei que era para mandar só de um, né? Que aquele questionário da MP não precisa mandar. Pessoal, tentem mandar em PDF, tá? Eu vi que bastante gente está mandando no Word, ou até em foto. Coloca, mesmo que você não tenha impressora, coloca lá, dá um Ctrl P e imprime em PDF, ou transforma em PDF, tá? Porque o PDF não tem risco de dar problema, não tem risco de alterarem, tá? De correr o risco de alguém falar, ai, alterou e não sei o que, não sei o que, tá? Daí das pessoas que já me mandaram, até hoje, acho que umas 2, 3 horas da tarde, eu já peguei e amanhã eu já vou começar a lançar esses 3 pontos na média, tá? Então, quanto antes vocês mandarem, antes eu vou lançar a nota lá de vocês, tá? Vocês têm até dia 1º de junho para enviar, né? Mas quem mandar antes, eu vou arrumar a nota antes, tá? Então, tem essa vantagem. Então, façam a lista de exercício. Outra coisa, para quem ainda não se inscreveu lá no Teams, por favor, se inscrevam, porque semana que vem a gente já vai ter aula pelo Teams. Então, se vocês não se inscreverem, vocês vão entrar lá numa lista de espera e a Letícia vai ir colocando aos poucos, tá? Então, já vão se inscrevendo lá no Teams quem não se inscreveu. Ela tinha passado um recado que todos os alunos ainda não tinham se inscrito. Então, se inscrevam, é 2 minutinhos para preencher aquele formulário, tá? Você vai colocar o nome, a turma, o turno e o seu e-mail. É isso, tá? Então, quem não fez, faz lá, para não correr o risco de perder a aula semana que vem, beleza? Porque senão esquece. Oi, gente, Newton, Richard, Nathalie,
O Newton acho que já mandou até o trabalho, né, Newton? Eu lembro que eu vi um Newton hoje lá, daí eu acho que foi o Newton dessa sala. Tá? Daí amanhã eu já vou começar a lançar as notas. Então, quem quiser já ir enviando o trabalho, já pode ir enviando que eu já vou lançando os 3 pontos lá na média. Ok? Acho que é isso de recado. Tá bom? Vou só mostrar aqui agora qual é o questionário, porque teve gente que me mandou 2. É só esse aqui, tá? O dos princípios, tá? Então, é só esse questionário aqui dos princípios que é para me enviar, tá? Enviar preferencialmente em PDF, tá? Pode responder nele mesmo, copiar e colar. No relatório lá do primeiro bimestre tem o link dos vídeos, mas qualquer coisa, no material de vocês tem as respostas, tá? Então, você pode pegar, abrir os 2 ali e copiar e colar a resposta ali, tá? Aí só deixa em PDF e me envia por e-mail. Não esquece de colocar o nome também lá no trabalho, de nomear o trabalho de direito do trabalho, o teu nome, tá? Porque eu vou ter que salvar numa pasta e isso aí vai ter que ser enviado todos os trabalhos para coordenação. Teve bastante aluno que não colocou o nome no trabalho na hora de nomear o trabalho, tá? Tem o nome dentro, mas o trabalho não está nomeado com o nome. Daí, os de hoje eu ainda estou colocando, mas por favor, nomeiem o trabalho com o nome de vocês, beleza? Alguma dúvida aqui do questionário? Não. Não? Então tá. Isso, Newton, foi você mesmo, né? Então tá certo. Então, é só esse questionário dos princípios que vocês têm que me enviar, ok? Semana passada, a gente estava vendo lá as fontes normativas. Então, a gente viu lá, né, a classificação de fonte material, fonte formal. Depois, a gente viu as teorias, né, das fontes. Depois vimos fontes heterônomas e fontes autônomas. E depois vimos mais uma classificação que é as fontes internacionais e as fontes nacionais. Aí nós já começamos a ver as fontes mesmo, né? As fontes em si. Então, vamos para lá agora. Então, a gente viu a Constituição, né? Que é a nossa lei maior. Depois a gente viu as leis, né? Que principalmente a CLT, mas a gente não tem só a CLT, né? De fonte legal, a gente tem bastante legislação especial, né? De fonte. Professora, Oi. quando a senhora falou de lei aí, eu lembrei da lei dos estagiários, lei do estágio. O estágio, como é que ele fica? Ele é considerado um trabalho formal, informal? Como é que é essa situação da pessoa que exerce o estágio remunerado? Então, na verdade, é assim, a questão do estagiário vai depender do tipo de contrato que você fizer, né? Mas ele não é um trabalhador, tá? Ele não se enquadra ali na CLT. Então, você vai fazer, se fizer registro, contrato lá pela lei do estágio, por exemplo, aqui em Maringá, a gente faz pelo CAA e pelo PROE, né? Então, aquilo lá não dá vínculo de emprego. O que corre o risco é quando o trabalhador, quando o estagiário não faz, né? O empregador, né? No caso, contrata um estagiário e não faz nenhum contrato, não faz contrato de estágio, não faz contrato pelo PROE, pelo CAA ou por algum outro órgão, né? Que faz essa intermediação. Esse estagiário, ele pode depois entrar com uma ação, com uma reclamatória trabalhista e pedir vínculo trabalhista. Daí ele vai ter todos os direitos trabalhistas. Agora, se ele fosse enquadrar na lei de estágio, daí ele vai ter só aqueles benefícios lá da lei de estágio, tá? Direito de sair mais cedo, em dia de prova, né?
aquelas coisas que tem lá na lei do estágio. Gustavo, você conseguiu entender? Sim, professora. Sim? Aí depois só para não esquecer, você falar no final da aula do empregado intermitente. Certeza que daqui para frente tudo vai dar certo. Acho que acabou ficando mais. Tem mais alguém com o microfone ligado? Desliga aí, gente. O que você falou, Gustavo? É para eu falar do quê? Era só para você lembrar de comentar no final da aula aquela pergunta que eu tinha feito, um tanto quanto do trabalho exemplificada. intermitente, né? Isso mesmo. Tá. Letícia, quando você estagiava, não deixava sair mais cedo nem com o resto. Tinha vezes que me prendia lá. Então, eu, por exemplo, eu não peguei essa lei de estágio também, né? Mas hoje é obrigatório. Então, essas coisas, elas podem dar problema depois. Aí tem que ver se você estava com contrato de estágio mesmo, né? Para estar vendo o que pode ser feito. Se daí não era um contrato de estágio, e era um contrato de trabalho e eles estavam te utilizando como estagiário, tá? Tem bastante disso também, tá bom? Tem que tomar cuidado. Tem contrato até hoje guardado. Então, se for reclamatória trabalhista, Letícia, para entrar, é até 2 anos depois que você sai. Olha, eu já colocando lenha na fogueira, né, gente? Errada não tá. Tá? Mas tem 2 anos para entrar com a reclamatória trabalhista, tá, Letícia? Que ótimo, não faz nem um ano ainda que eu... Então, tem que ver isso. Se você for entrar pedindo vínculo porque ele não cumpria a lei de estágio, né, tem prazo para isso, tá? Vocês vão acabar vendo mais para frente. Errada não tá, né, Gustavo? Tá certo. Vamos lá, então, meus amores. A gente terminou semana passada falando da sentença normativa, né? Então, a sentença normativa, só para vocês se lembrarem, é aquele dissídio coletivo, né? Que o sindicato entra. Então, o sindicato entra com uma reclamatória. Como é sindicato que entra, ele já distribui esse processo no Tribunal Regional do Trabalho. Então, funciona assim. Eu vou equiparar para vocês, porque normalmente as pessoas entendem mais do cível do que da Justiça do Trabalho. Então, a gente tem a vara do trabalho, que equivale à vara cível. A gente tem o Tribunal Regional do Trabalho, que equivale ao Tribunal de Justiça do Cível. E depois a gente tem o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que equivale ao STJ. Tá? E qualquer um dos dois pode chegar ao STF, se o assunto que se estivesse tratando for matéria, o que, gente? Constitucional, tá? O STF só vai ação que estiver tratando de matéria constitucional, se estiver ferindo algum artigo constitucional. Então, esses dissídios coletivos, eles entram, já são distribuídos, a primeira instância dele é no TRT. Da decisão que sai desse dissídio coletivo é uma sentença normativa. E ela vincula como norma. O próprio nome dela já está falando, sentença normativa. Então, ela vai ser norma. Ela vai ser norma para todo mundo? Não, ela vai ser norma para aquela categoria que aquele sindicato entrou com ação. Tá bom? Então, a gente terminou falando disso. Hoje, a gente vai estar vendo a questão da jurisprudência. Vocês estão com o Vadmecum de vocês aí? Quem tiver com o Vadmecum aí... Mas com a CLT desatualizada. Não tem problema, Gustavo. Só quem tiver aí com o Vadmecum, dá uma olhada aí, Andrei, Gustavo e quem mais tiver... vai ter lá no final dele, vai ter assim, OJs. OJ quer dizer orientação jurisprudencial. Então, o que acontece na Justiça do Trabalho? E isso é só para a Justiça do Trabalho, tá? O TST, ele costuma decidir de uma forma... E daí aquilo lá vira uma orientação jurisprudencial. Então, não acontece frequentemente
na trabalhista de juízes darem decisões diferentes do que o tribunal costuma decidir, tá? Então, por isso que a gente tem essas orientações jurisprudenciais. Quando a gente puder assistir a audiência do trabalho, fazendo blusa, tava só pegando a coberta que eu estava sentada em cima. Gente, então, quando a gente vai distribuir uma ação, quando a gente vai fazer uma audiência, eu espero poder assistir a audiência com vocês aí em Paranavaí. Quando a gente vai assistir uma audiência, no dia que vocês forem, o juiz normalmente fala, ou alguém fala, um dos advogados das partes fala, mas excelência, ou o juiz vira e fala, mas doutores, o tribunal já consolidou sobre esse assunto, né? Vamos fazer um acordo, doutor, e nananana. Por quê? Porque os juízes do trabalho, a não ser em casos excepcionais, eles decidem de forma da orientação jurisprudencial, tá? Então, eles decidem daquela forma. Então, eles têm ali uma orientação para seguir. Então, dificilmente um juiz do trabalho vai dar uma decisão muito fora da casinha, tá? Isso dificilmente acontece na Justiça do Trabalho. Então, normalmente, quando eu vou distribuir uma ação trabalhista, ou quando eu vou fazer uma defesa trabalhista, porque eu advogo muito para a empresa, eu já dou uma olhada no que as orientações jurisprudenciais estão falando. Professora, mas isso é definitivo? Não, isso não é definitivo, ainda mais se estivesse tratando de direito constitucional. Então, se mudar, né, que nem a gente teve uma grande mudança na CLT, né, então, houve uma mudança na CLT. Então, eu tenho que alterar aquela orientação jurisprudencial. Houve uma emenda à Constituição, e ela faz referência a alguma OJ, né? Então, eu também vou precisar mudar aquela orientação jurisprudencial. Então, a orientação jurisprudencial, ela é muito importante para a Justiça do Trabalho. E agora eu quero que vocês, principalmente para quem tem a intenção de fazer direito do trabalho numa segunda fase da OAB. Eu ia muito bem em direito civil, em processo civil na faculdade. Até que no dia das provas de processo civil, a minha professora me sentava separada do restante da turma para ninguém pegar cola de mim. Mas na hora de fazer a prova, eu fiquei com muito medo da segunda fase. Porque o que acontece? Em direito civil, a gente tem muita peça que ela não está no Código de Processo Civil. Ela não é uma peça nominada, típica, sabe? Que está falando ali, igual apelação, agravo, tá? Então, ela não está lá. Tem muita peça, principalmente petição inicial, que não está lá. Eu não queria correr esse risco de errar o nome da peça. Por quê? Porque se você erra o nome da peça numa segunda fase da OAB, eles nem corrigem a tua prova. Você zera, tá? Então, não adianta você fazer a peça inteirinha correta e colocar o nome errado da peça, tá? Porque eles nem vão corrigir. Então, como eu tinha muito esse medo, eu falei assim, eu vou fazer direito do trabalho, porque direito do trabalho, não que são poucas peças, né? Mas as peças são nominadas. Elas têm ali o nome de todas as peças que podem cair em direito do trabalho. As peças possíveis, elas estão ali. Era uma quantidade menor do que civil, então eu acabei escolhendo direito do trabalho. E o que eu queria falar, nessa segunda fase, se vocês escolherem direito do trabalho, cai orientação jurisprudencial também. Tanto na peça, tá? Tanto na peça, eles podem colocar alguma coisa lá, dá para você colocar na peça o número de alguma orientação jurisprudencial, quanto nas perguntas abertas, tá? Que são 4 perguntas abertas. Eu não sei hoje como é que tá, mas na minha época essas perguntas abertas ainda tinha A e B, tá? Então, tem que saber que tem essa orientação jurisprudencial lá no final.
e que vocês vão utilizar ela da mesma forma que vocês utilizam a CLT, tá? Então, tem que saber que ela tá lá. Então, para o direito do trabalho, a gente tem um livro, um código de orientação jurisprudencial, tá? Ele vai estar aí no final do vademecum de vocês. Tem uns que vai estar ali antes das leis especiais, tem uns que vai estar depois, tá? Mas ele é importante, tá? Para o direito do trabalho, ele é importante, porque ele cai na prova da OAB, ok? Tá? Então, acho que vocês todos sabem o que é jurisprudência? Sabe que jurisprudência é aquela interpretação reiterada. Então, eles começam a decidir da mesma forma, né? Os tribunais começam a decidir da mesma forma e aquilo lá acaba virando uma jurisprudência, tá? Isso que é a jurisprudência. Ela não é pacífica, né? Ela não é pacífica a inclusão dela como fonte formal do direito, tá? Mas a grande maioria de hoje dos doutrinadores de direito do trabalho, esses doutrinadores mais modernos, eles entendem que a jurisprudência é uma fonte formal, tá? Que mais que eu preciso falar? Tem alguma dúvida aqui? Não. Vocês têm alguma pergunta? Eu coloquei ali no material de vocês o seguinte: o juiz não é mero aplicador de regras postas, não se podendo negar o seu papel criador. A sentença, aliás, pode ser vista como a norma que regula o caso em concreto. Então, ele vai seguir essa orientação do tribunal, até porque, se tiver um recurso, ele não quer levar uma fumada do tribunal, né? Porque o tribunal vai falar o quê? Que isso já está consolidado, então que a decisão tem que ser reformada, tá? Então, as decisões vêm, assim, para bom entendedor, como um tapa com uma luva de pelica na cara do juiz. E eles não gostam de ser chamado a atenção, né? Então, na Justiça do Trabalho, é difícil um juiz julgar contra uma orientação jurisprudencial, mas pode ocorrer por conta de um caso específico, ok? Depois a gente ainda tem ali as chamadas súmulas vinculantes do STF, né? Essas súmulas vinculantes, elas apresentam os requisitos de verdadeiras normas jurídicas, mesmo para a vertente mais tradicional, por serem disposições genéricas, abstratas e de caráter obrigatório. Então, o que é a jurisprudência? Então, o STF, ele decide sobre algum assunto. E sobre aquele assunto, do jeito que ele decidir, todo mundo vai ter que decidir igual, tá? Porque senão vai caber recurso até chegar no STF, tá? Então, essas súmulas do STF, essas súmulas vinculantes, elas também são jurisprudências, tá? Tranquilo aqui, gente? Tá rápido? Tá tranquilo. Tá tranquilo, Gustavo? Posso Mais passar para... tranquilo que isso. Mais tranquilo que só a live do Chitãozinho Chororó que tá passando agora. Ai, você tá prestando atenção na live e não em mim, né? Tá tranquilo, então. É que chegou a notificação aqui. Fazendo propaganda pros amigos. Tá certo. Eles precisam, né? Então, gente, ó, terminamos aqui essas fontes. Vamos continuar nas outras fontes. Então, agora a gente vai ver convenção coletiva e acordo coletivo. A sua net tá ruim, Claudemir? É de todo mundo tá hoje. Acho que é por causa do tempo, meu querido. Mas vai com fé. Depois, qualquer coisa, senão você vê os vídeos no YouTube, tá bom? Se cair, não conseguir voltar, eu salvo os vídeos no YouTube. Então, vamos lá agora. Para as convenções e acordos coletivos. Se vocês estiverem com o material aí de vocês, vocês podem ir me acompanhando. Então, se tiver um conflito coletivo do trabalho, o ideal é que as partes envolvidas resolvam de forma negociada, por meio da autocomposição. A negociação coletiva é um
procedimento que pode dar origem às normas jurídicas, dispondo sobre condições de trabalho de forma genérica e abstrata. O acordo coletivo e a convenção coletiva de trabalho são consideradas fontes formais decorrentes da autonomia coletiva dos particulares, ok? Então, aqui eu coloquei para vocês o que é essa negociação coletiva. Então, vamos lá. Um sindicato de classe, né, tá tentando negociar, por exemplo, agora na época da pandemia, está tentando negociar redução de jornada, redução de salário, alguma coisa desse tipo. Ou se a gente estivesse fora da pandemia também e ele quisesse negociar algum desses itens, ou, por exemplo, fazer uma negociação para aumentar a vale alimentação, qualquer coisa desse tipo, tá? Então, há essa negociação. Tá? Essa negociação, ela sempre vai envolver sindicatos, tá? Aí a gente tem a convenção coletiva, que põe fim a conflitos envolvendo a categoria profissional e a categoria econômica, tá? É firmada pelos respectivos sindicatos de trabalhadores e empregados. Então, para quem estiver anotando aí, amores, anotem aí. Convenção coletiva é o acordo de sindicato de empregadores e sindicato de empregados, tá? Então, a convenção coletiva é o sindicato dos empregadores fazendo um acordo com o sindicato dos empregados, tá bom? Então, essa é a convenção coletiva. O acordo coletivo é diferente, tá? O acordo coletivo é um instrumento normativo negociado, firmado entre o sindicato da categoria profissional e uma ou mais empresas, solucionando o conflito envolvendo os empregados de uma ou mais empresas e seus empregadores. Então, a convenção coletiva é o acordo entre sindicatos. O acordo coletivo é o acordo entre o sindicato dos empregados com uma ou mais empresas. Vou dar um exemplo. Então, por exemplo, a gente tem o sindicato dos metalúrgicos, dos empregados, e a gente tem o sindicato dos metalúrgicos dos empregadores. Se eles fizerem um acordo, vai se chamar convenção coletiva. Agora, se o sindicato dos empregados fizer um acordo, por exemplo, com a Ford, com a Chevrolet e com a Fiat, isso aí vai se chamar acordo coletivo, tá? Então, prestem atenção nisso para vocês não errarem. Então, convenção coletiva, 2 sindicatos. Acordo coletivo, 1 sindicato, tá? Convenção coletiva, 2 sindicatos. Acordo coletivo, 1 sindicato e uma ou mais empresas. Ficou claro? Sim. Tá todo mundo bem? Diga. Mandado de segurança que é utilizado, ele é muito comum em situações de problema entre trabalhadores? Porque para utilizar um mandato de segurança coletivo tem que ter uma série de requisitos que eu estava observando na Constituição, certo? Gustavo, eu trabalhei no sindicato dos servidores públicos municipais aqui de Maringá. Eu advoguei lá por 3 anos. Nesses 3 anos que eu fiquei lá, eu acho que a gente entrou com uns dois mandatos de segurança. Foram bem poucos, assim. Teve outros mandados que a gente entrou, que foi no caso de demissão, mas a gente não consegue, na verdade, a gente não tentava muito, porque o que acontece? Eu tive, por exemplo, uma categoria de servidores,
Ai, já tá acabando meu tempo. Ai, gente, eu nem conversei direito com vocês ainda. Então, o que aconteceu? Lá eu tive uma categoria de servidores que eram os fiscais. E houve uma denúncia do Ministério Público, o Ministério Público apurou lá, porque tinha um dos servidores que o imposto de renda dele não era compatível com o que ele ganhava. Enfim, vários servidores foram mandados embora. Né? Mas teve o processo disciplinar e tudo mais. Então, eles fizeram tudo de acordo com a regra. O problema é que, assim, é que mesmo a gente comprovando que as pessoas não estavam fazendo nada contra o estatuto, o procurador queria mostrar serviço, eu estou falando da minha parte, tá, gente? Porque eu advogava para os empregados. O procurador queria mostrar serviço e mandava demitir. Teve processo até que o pessoal lá do processo disciplinar mandou arquivar e o procurador mandou rever aquela decisão. E daí, por óbvio, acabaram mandando embora. Né? Então, dava para eu entrar com mandado de segurança? Dava, mas o que acontecia? Se o juiz determinasse que ele não voltasse ao trabalho, eu ia perder um tempo danado ali, porque eu até vou fazer aquela petição, isso individual, tá? Até eu fazer aquela petição, até o juiz despachar, né, o cara já ia estar na rua, porque servidor público, ele não tem, não cumpre aviso nem nada, né? O aviso dele é praticamente ali o processo disciplinar. Então, a gente já entrava com ação direta, pedindo uma tutela, alguma coisa desse tipo. Então, mandado de segurança era pouco utilizado, a gente utilizava pouco, tanto no coletivo quanto no individual, porque o mandado de segurança, depois que você teve a resposta e se juiz negou, e ele não vai abranger todo, que nem no caso desse servidor que foi exonerado, né? Eu só podia ali discutir o pedido da volta ou da manutenção dele. Eu não podia discutir o mérito de como ele foi mandado embora, né? Porque se tinha sido já feito um processo e tudo mais, comprovando que ele não tinha feito nada de errado. Então, essas outras questões eu não posso discutir no mandado de segurança. Então, a gente utiliza pouco no serviço público, tá? A gente entrou, acho que com 1 ou 2 mandados de segurança nesses 3 anos que eu fiquei lá. Não eram muitos, não costuma ser muito utilizado. Mas não é nem por questão dos requisitos, era por conta disso, é porque você não consegue fazer prova de tudo ali no mandado de segurança. A não ser quando é uma coisa muito urgente e é só uma coisa para você fazer prova. Ficou claro, Gustavo? Entendeu? Tá? Sim, obrigado. Não é nem por conta da questão dos requisitos, não. É mais porque ele não abrange tudo. Então, a gente acabava entrando com uma ação ordinária mesmo. Acabava entrando, no caso desses servidores aí, a gente acabava entrando com uma ação de reintegração. Tá? Tranquilo aqui? Tranquilo aqui? Então, ó, sobre convenção e acordo coletivo, preciso que vocês fiquem, decorem isso, tá? Então, convenção coletiva, 2 sindicatos. Acordo coletivo, 1 sindicato de empregados e 1 ou mais empresas, ok? E isso tem poder de norma. Se tem poder de norma, é fonte formal, ok? Depois, no material de vocês, eu coloquei uma súmula ali do TST, que é a súmula 277, que ela fala da Convenção Coletiva de Trabalho e do Acordo Coletivo de Trabalho, ok? Vai estar falando lá que prevaleceu o entendimento que os direitos previstos nas normas coletivas negociadas devem ser mantidos até que outro instrumento normativo seja pactuado por meio de negociação coletiva de trabalho, ainda que ultrapassado seu prazo de vigência, gerando certa ultratividade das cláusulas normativas dos acordos coletivos ou das convenções coletivas. Por que eu coloquei isso? Porque isso aí também tem prazo, tá? Essas negociações coletivas, esses acordos coletivos, normalmente são colocados prazos. Ok, babies? Depois, Beleza. Amores, a gente tem aqui, deixa eu tirar aqui, os usos e costumes. Primeira coisa que eu preciso falar para você, a doutrina também entende
que uso e costume é fonte formal do direito do trabalho, tá? A gente viu lá na frente, lá atrás, acho que foi a primeira coisa que eu passei para vocês, para quem tiver com material aí, as fontes materiais que vai estar falando lá, que referem-se a fatores sociais, econômicos, políticos e filosóficos, que influenciam na criação das normas jurídicas. Então, dá a entender que é os usos e costumes, tá? Mas não é, aquilo ali é a situação que está acontecendo naquele momento, que às vezes ela nem é rotineira, tá? E aquilo lá acaba influenciando. Agora, por exemplo, a gente teve decretos do presidente da República, né? Por conta de fatos sociais. É uso e costume aquilo lá que ele fez? É por conta de uso e costume? Não, a gente não tem, né, na história trabalhista questão de pandemia, né? Outras questões aí de pandemia, né? Então, agora foi feito por causa de um fator social, tá? Então, para vocês diferenciarem, tá? Então, esses usos e costumes, ele não é lá aquela fonte material. A doutrina entende que é fonte formal. Vocês viram um princípio comigo também no primeiro bimestre, que é aquele princípio, como que é aquele princípio que o trabalhador ele utiliza a norma mais favorável? Eu já entreguei até o nome do princípio. E aí? Princípio da norma mais favorável. É, esse mesmo. Gente, então esse princípio da norma mais favorável, então o que acontece? Então, se o empregador, se ele beneficia o empregado de alguma forma ali com alguma coisa mais favorável do que está estabelecido na lei, aquilo lá vai prevalecer e aquilo lá vai se tornar um direito adquirido, tá? Então, o uso e costume é nesse sentido, tá? Então, o que ele deu, ele não pode retirar, ok? Eu tive um cliente que me procurou porque ele estava pagando o aluguel para o funcionário dele, né? Aí ele dava mais uma ajuda de custo lá. Eu sei que o salário do empregado dele, de tipo R$2.000, ia para R$5.000. Aí eu falei para ele, olha, você vai ter que dar um jeito de colocar isso, porque se ele demonstrar todos esses pagamentos e tudo mais que você está fazendo, que seja por depósito, isso aí vai vincular o trabalho e você vai ter que recolher INSS sobre isso, você vai ter que recolher fundo de garantia sobre isso. Se ele fez hora extra, você vai ter que pagar a diferença do valor da hora extra, né? Isso aí vai virar uma bola de neve. E daí eu falei para ele, eu falei assim, não sei se você está pensando em demiti-lo, né? Por que você me procurou por conta disso? Porque isso aí vai vincular o salário dele e depois se ele entrar com uma ação, não tem o que fazer. E daí eu falei assim, às vezes compensa você contratar outros 2 trabalhadores ou, né, dispensar ele e contratar. E daí ele falou para mim, não, eu não vou dispensar, eu prefiro regularizar e começar a pagar um salário para ele de R$5.000. Ele falou que o cara avalia por 10, né, esse funcionário dele, que era o melhor funcionário que ele tinha, então não tinha por que ele fazer isso, que valeria a pena ele continuar pagando R$5.000 e daí ele ia regularizar e pagar o salário no valor de R$5.000, tá? Então, isso aí acaba se tornando costume. Então, virou costume, eu não posso retirar, ok? Amor, está faltando menos de 1 minuto aqui, eu vou encerrar, porque esse Zoom é muito mal educado, ele me derruba, e eu já volto com vocês, tá? Já entro no outro link, tá? 1 minutinho. Beleza.